Na filosofia hindu existe a ideia de que é possível definir um certo objeto, conhecer um certo objeto, por meio do entendimento de 3 atributos básicos. Na verdade, isso é uma ideia que não é exclusiva da filosofia hindu, né? Isso, na verdade, existe em praticamente toda a filosofia universal, mas no hinduísmo, na filosofia hindu em particular, isso assume uma forma um pouco mais organizada. Esses 3 atributos são Nama, Rupa e Bindu. Nama é o nome que o objeto estudado recebe. Rupa é o seu significado, a sua expressão, a sua natureza, digamos assim. E Bindu está relacionado à finalidade desse objeto, para que ele serve efetivamente. De acordo com a filosofia hindu, se você conhece esses 3 atributos, Nama, Rupa e Bindu, você conhece esse objeto. Você entende tudo o que é necessário entender sobre ele para que você possa utilizá-lo ou se servir dele, ou enfim, tirar proveito dele de alguma forma para que a sua vida seja melhor. Isso vale para todas as coisas que existem neste mundo. Por exemplo, um martelo. Né? Se a gente for imaginar um martelo tem Nama, Rupa e Bindu. Qual é o Nama do martelo? Qual é o nome do martelo? É martelo. Não existe muita dúvida em relação a isso. É martelo e martelo, pronto. Você fala a palavra martelo, né? Em outros idiomas vai haver um nome dentro daquele idioma que significa martelo, né? E esse nome, esse Nama, tem relação com o Rupa do martelo, que é a sua forma essencial, a sua natureza. Qual é a natureza do martelo? É ser uma ferramenta, um instrumento que é feito de um cabo, geralmente um cabo de madeira, e uma peça metálica pesada que vai ser, enfim, utilizada de certas formas, né? Mas essa forma essencial do martelo, ela varia muito pouco. Então existe a essência de que o martelo é um objeto que tem um cabo e uma peça metálica pesada. Esse é o Rupa do martelo. Essa é a natureza do martelo, a forma essencial do martelo. E o Bindu do martelo é o seu uso, a sua finalidade. Para que esse objeto, que se chama martelo, que tem Nama, martelo, que tem Rupa, que é essa forma essencial de ter um cabo onde você vai segurar, ter uma peça metálica com um certo peso, você utiliza esse objeto chamado martelo, com esse formato, com essa natureza essencial, para martelar, para bater em pregos que vão ser fixados com o auxílio do martelo em peças de madeira, por exemplo. Então, esse é o Bindu do martelo. Ele serve para essa finalidade, que é bater em pregos para fixá-los em peças de madeira. Essa ideia de Nama, Rupa e Bindu, ou seja, de nome, natureza ou essência e finalidade, vale para todos os objetos que existem, inclusive tudo que a gente trata dentro do yoga, inclusive o próprio yoga. Tomemos, por exemplo, asana. Asana tem Nama, tem Rupa e tem Bindu. Qual é o Nama do asana? É asana. Claro que asanas variados vão ter nomes variados, né? Então, por exemplo, Paschimottanasana, Padmasana, Trikonasana. Enfim, existem nomes específicos para certos asanas específicos, mas o Nama do asana é asana. Foi esse nome que se convencionou utilizar para nomear esse algo que é o asana. Qual é o Rupa do asana? As formas variam muito, né? Então, assim como você tem nomes variados para asanas variados, você tem formas variadas, você tem naturezas variadas para asanas variados, né? Então, Trikonasana, uma postura que é feita em pé, com as pernas estendidas e os pés separados. Enfim, a coluna é inclinada de uma forma específica, os braços são estendidos, etc, etc. Mais ou menos como aparece na imagem para vocês.
Mesma coisa um Paschimottanasana, em que você se senta com as pernas estendidas à frente, flexiona a coluna para frente, é uma anteflexão. Enfim, cada asana vai ter o seu rupa, a sua forma. Mas qual é a forma essencial? Qual é a essência, ou a natureza elementar do asana? É assumir uma postura corporal e permanecer nela por algum tempo em total imobilidade. Ou seja, é uma prática, é uma técnica, é algo que se faz com o corpo, colocando o corpo em certas condições e mantendo o corpo nessas condições por um certo tempo, buscando conforto, estabilidade e mobilidade. Essa é a natureza essencial do asana. Claro que estão embutidas aí várias outras coisas que contribuem para aprofundar o entendimento a respeito dessa natureza, desse rupa. Mas, enfim, essa é a natureza essencial do asana. E qual é o bindu do asana? O asana também tem finalidades, assim como um martelo tem uma finalidade, assim como qualquer coisa neste mundo tem finalidades. Por isso, o bindu do asana é preparar o corpo para meditação, colocar o corpo em meditação, preparar o corpo para técnicas posteriores, como por exemplo pranayama, ou por exemplo mudra, que são técnicas que dependem de um bom domínio dos asanas. Outra finalidade dos asanas é liberar o fluxo do prana no corpo, ou seja, liberar as nadis, purificar as nadis de alguma forma, para possibilitar que o prana circule pelo corpo. Então, asana tem finalidades específicas, ou seja, a asana tem um bindu, o que é o mesmo que dizer que o asana serve para coisas muito específicas e ao entender essas finalidades, nós aprofundamos o entendimento a respeito dos asanas. Notem que não é suficiente, isso não apenas no caso dos asanas, mas para tudo, não é suficiente conhecer apenas o nome desse objeto. Também não é suficiente conhecer apenas o rupa desse objeto, ou seja, a sua essência, a sua natureza. O pleno entendimento desse objeto vem por meio desses 3 atributos. Você conhece o nome, você conhece a natureza, a essência desse objeto e, principalmente, você conhece a finalidade desse objeto. A asana, por exemplo, como eu falei, tem um nome, que é a asana, tem uma natureza, tem uma essência, que é colocar o corpo numa condição específica e manter essa condição por vários minutos, com conforto, estabilidade, enfim, tem uma natureza que inclusive é muito semelhante ao que Patanjali define na sua obra, os Yoga Sutras, e tem uma finalidade, ou seja, preparar o praticante para entrar em meditação, fazer com que o corpo participe do processo de silenciamento, de aquietamento, de pacificação e realizar o pleno domínio corporal, Bhutajai, como eu já expliquei em outros vídeos. Então, isso é o Nama, o Rupa e o Bindu do asana. Como eu disse no começo, essa ideia desses 3 atributos como meio para entendimento de qualquer objeto vale inclusive para o próprio yoga. Não apenas para o asana, que é uma parte do yoga, mas para o yoga como um todo. O yoga também tem Nama, Rupa e Bindu. Também tem um nome, tem uma natureza, tem uma essência e tem um bindu, uma finalidade. O nama do yoga é yoga. O nome pode variar um pouquinho, principalmente no português, porque alguns escrevem com i, em vez de usar o y para escrever. Alguns falam yoga, em vez de falar yoga. Alguns, no afã de intensificar essa pronúncia do O fechado, acentuam, colocam acento circunflexo no O, mas enfim, isso aí são variações de um mesmo tema, o que não muda o nome original do yoga, que é yoga, como aparece
aqui no meu canal, enfim. O Nama do yoga é yoga. Não há dúvidas em relação a isso. Rupa do yoga, qual é a essência do yoga? Qual é a natureza do yoga? A natureza do yoga é meditação. É o samadhi. Samadhi é o terceiro e mais elevado nível da meditação. E o próprio Patanjali, que foi o sábio indiano que compilou o yoga, o primeiro a fazer isso, ele deixa muito claro nos versos dos Yoga Sutras que yoga é samadhi. Yoga é a prática da meditação profunda e que, consequentemente, tudo que é feito no yoga converge para essa finalidade ou converge para essa natureza, né? Ser meditação profunda. É a natureza do yoga. A natureza do yoga é o silenciamento da mente. É colocar você em meditação. É introspectar-se, é fechar-se em si mesmo. Então, introversão, isolamento, autoconhecimento, olhar para dentro, tudo isso faz parte da natureza do yoga. O yoga não tem a natureza extroversora, não é vyutana, e sim nirodha, ou seja, voltar-se para dentro é a própria natureza do yoga. E o bindu do yoga, a finalidade do yoga, para que serve o yoga? Aqui é fácil a gente se perder um pouquinho, porque o yoga serve para muitas coisas. O yoga produz efeitos, alguns que têm correspondência com a sua natureza, alguns que têm correspondência com a visão que seus criadores tiveram desde o início, a visão que os mestres yogis têm até os dias de hoje, e tem efeitos colaterais, digamos assim, efeitos que não têm relação com essa natureza. Por exemplo, o yoga melhora a saúde física de muitas pessoas, para não dizer de todas as pessoas, mas de um modo geral, o yoga promove alterações físicas positivas, principalmente sobre a saúde física. Por exemplo, quem sofre de insônia provavelmente vai se curar da insônia ou vai melhorar muito esse problema por meio da prática do yoga. Quem tem dores nas costas possivelmente vai melhorar as dores nas costas por meio da prática do yoga. E assim por diante. Mas isso não quer dizer que esta seja a finalidade do yoga. Provocar alterações positivas na saúde não faz parte do rol de finalidades do yoga. E aqui a gente pode delimitar da seguinte forma: se a essência do yoga é aquietamento, é introspecção, é o autoconhecimento, então a sua finalidade tem que ter relação com essa natureza. Logo, a finalidade do yoga é levar o praticante para os níveis mais profundos de meditação. Como disciplina, é um processo de aquietamento do corpo, da respiração, da mente, para que o indivíduo, para que o praticante entre em meditação e chegue à prática do samadhi, que é o que leva à libertação. Alguns chamam de iluminação, pode ser. Então a finalidade primordial do yoga é levar o indivíduo, o praticante, à iluminação, à libertação. Eu não vou entrar aqui nas questões relacionadas à definição da iluminação, da libertação, de moksha, mas é suficiente estabelecer que o bindu do yoga é fazer o praticante se iluminar, chegar à libertação por meio justamente do conjunto de elementos técnicos de que o yoga dispõe. Mas tem uma outra finalidade que não é muito falada, que também ajuda a compor o bindu do yoga, que ajuda a compor a finalidade do yoga e completar os 3 principais atributos que definem o que é o yoga, que é produzir yogis. Além da finalidade de levar à libertação, de colocar o praticante em meditação, enfim, tem como finalidade transformar o praticante num yogi.
E aí viria a pergunta: bom, o que é um yogi? O que faz com que o praticante de yoga seja um yogi ou torne-se um yogi justamente por meio da prática do yoga? O que faz com que o praticante de yoga se torne um yogi é a própria prática do yoga. É o próprio yoga. É a realização das técnicas da forma indicada pelos mestres. É a disciplina, é a atitude correta ao praticar os ensinamentos transmitidos pelo mestre e, consequentemente, a entrega a isso tudo. Uma vez que o praticante se entregue ao yoga, o yoga devolve, o yoga oferece a contrapartida de transformar esse praticante num yogi. E o yogi é aquele que se libertou, é aquele que entende a realidade, que entende a sua própria natureza e que se desidentificou do aparato corpo-mente, que é essa estrutura complexa que nós nos acostumamos a utilizar para viver neste mundo, para existir neste mundo. Em resumo, o yoga é o meio pelo qual esse indivíduo inicialmente comum se transforma num yogi, se transforma em alguém capaz de discriminar todas as coisas, entender o que é e o que não é, e assim entender a si próprio e existir neste mundo de um modo livre, de um modo liberto, de um modo que ele não seja escravo desse aparato corpo-mente. Isso é um yogi. E o bindo do yoga é justamente produzir yogis. Produzir pessoas que não apenas entendem esses 3 atributos do yoga, mas que principalmente conseguem colocar isso em prática para se transformarem elas próprias em yogis.